Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã, ao nosso programa semanal Em Comunhão. Essa mesa redonda que nós realizamos para ajudar a gente a aprofundar a fé que nós temos e principalmente essa alegria de abrirmos a nossa Bíblia e procurar conhecer cada vez melhor esta palavra que nos vem de Deus. Por detrás das palavras humanas está a mensagem de Deus para todas as gerações, para toda a humanidade. E quanto mais a gente se aprofunda na Bíblia Sagrada, mais a gente se aproxima principalmente daquele que é a palavra encarnada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos hoje, de modo muito especial, olhar assim os livros chamados sapienciais do Antigo Testamento. Antes da gente começar, veja a palavra de Deus que escolhemos para abrir o nosso programa. Meu filho, não rejeites a instrução de Javé e não te canses de seus avisos, porque Javé corrige quem ele ama, como um pai a um filho predileto. Você viu aquilo que trouxe para nós e nós vamos comentar vários trechos da Bíblia Sagrada. E para me ajudar, eu tenho a alegria mais uma vez de contar com o professor João Cláudio Rufino, doutorando em Teologia Bíblica, professor na USP de São Paulo. Bem-vindo, querido querido João Cláudio, um leigo de primeira qualidade que nós temos na igreja. Uma alegria grande, fico muito feliz de poder estar aqui novamente para poder compartilhar da palavra de Deus. Muito obrigado. Tamo junto, vamos lá, vamos mergulhar nessa palavra maravilhosa. Desculpe chamar de padre, mas com essa barbinha às vezes me parece Frei, viu? Alegria também de contar mais uma vez com a professora Benedita de Souza, professora Dita, que é mestre em ciências da religião, na área da Bíblia, Antigo Testamento. Professora Dita, bem-vinda, que alegria ter a senhora com a gente, viu? E é muito bom estar aqui novamente para falar um pouquinho da palavra de Deus, que serve para nós através de Jesus Cristo. Exatamente, né? Toda a palavra de Deus deve nos conduzir a Jesus, né? E Jesus conduzir cada um de nós para Ele. Nós vamos hoje conversar um pouquinho desses livros sapienciais, né? E aqui nós vamos comentar um pouco sobre o livro de Provérbios, de Eclesiastes, sobre o Cântico dos Cânticos, sobre o livro do Eclesiástico e vamos comentar também sobre o livro da Sabedoria. Vamos ver se damos conta, porque é uma extensão bastante grande da palavra de Deus. Mas eu já começo conversando com o professor Rufino exatamente esse aspecto. Quando o professor Rufino a gente fala em livros sapienciais, né? O que isso significa dentro da literatura bíblica, dentro de tudo aquilo que iniciamos lá no Gênesis e terminamos lá no Apocalipse? Qual o lugar importante desses livros sapienciais? Ótimo. Uma questão importante é entender a palavra sapiencial. Ela vem do latim sapiência, que significa sabedoria. Os livros sapienciais, eles são livros que veiculam todo aquele conteúdo chamado de literatura de sabedoria, que serve justamente para guiar na prática a vida. E eles estão colocados ali nos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. E eles, portanto, são direcionamentos práticos para a vida. Mas também, padre, é muito importante nós sabermos disso, esses livros também podem ser chamados de livros poéticos, Sim. Justamente pela forma que eles têm, pelo modo como o texto funciona, trazendo poemas para nós. Certamente, né? É tão bom a gente saber que nós somos descendentes do Homo sapiens, né? Mas nem sempre usamos a sapiência, a sabedoria. A senhora gosta dos livros sapienciais, professora Dita? Muito. Eles são, como o Rufino diz, são prática da vida. Eles são provérbios, como nós vamos ver agora. Eles são frases curtas do dia a dia de todos Exato. Nós. E nós hoje temos muitos provérbios do nosso tempo
que nos ajudam. Quando estamos em alguma situação, a gente cita um provérbio, né? Muitas vezes nem sabemos de quem é. Exatamente. Mas os provérbios bíblicos e as sentenças, os livros poéticos, eles são também didáticos, São. né? Eles são importantes. São pedagógicos. Catequéticos. É verdade. Então eles servem, são livros assim que nos ajudam a viver o dia a dia. Eu acho que a gente pode dizer que os livros sapienciais, eles acumulam a sabedoria da experiência humana, né? Sim. E é tão bonito perceber que através da história humana, da sabedoria humana, que vai passando de uma geração para outra, acaba acontecendo que Deus se comunica por detrás de tudo isso, né? E faz com que essas palavras atravessem 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, cheguem até nós. Então, por detrás está sempre um Deus educando o ser humano, como diz o Papa, né? Para se tornar humano e para se tornar fraterno. Eu acho que está a finalidade aí. E aqui acumula um mundo de sabedoria, né, que é tão importante para nós. Livro dos Provérbios. Vamos começar por ele? Livro dos Provérbios. Faça uma introdução para nós, professor Rufino, desse Livro dos Provérbios. Ótimo. A primeira coisa importante que a gente destaca é o termo provérbios. Em hebraico, no singular é mishle, é assim que se pronuncia. Sim. Vem da palavra machal. Machal é um termo que vai designar dentro das escrituras, uma gama muito grande de tipos literários, de modos de escrever. Pode ser uma provocação, uma alegoria, uma lamentação, ou outro tipo de figura de linguagem, como símile ou metáfora, né? Ou, se a gente quiser, também comparação. Porém, há um detalhe muito interessante. O termo machal significa, literalmente, tá? Algo como ordenar, dar ordem. Nesse sentido, a compreensão desse livro é que ele ordena a vida, ele organiza o cotidiano. Sim. Com justamente pequenas frases, como a Dita falou, que vão guiando o sujeito no seu dia a dia. Então, basicamente, o livro de Provérbios é esse conjunto de ditos que vão organizando, vão ordenando a vida. Interessante. Professora Dita, nós temos muitos provérbios, né? Sim, muitos. Como é que é? Não só quando um não quer, dois não brigam. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Nossa, a gente tem. Água mole em pedra dura. Tanto dá até que fura, né? Quais os provérbios que a senhora acentuaria aí pra gente nesse livro dos provérbios? Bom, como que a senhora vê aquilo que realmente... Eu gostei muito dos provérbios, porque esse livro ele é organizado em algumas coleções. Né? A coleção no Provérbios 30, que é a coleção de Agur, eu achei fantástico, né? Gostei muito da coleção de Agur, que é no capítulo 30, a partir do versículo 15. Mas o que me chamou a atenção é que são sequências pedagógicas. Sei. Esse texto aqui de Agur, que vai do versículo 15 até o 33. Então, ele coloca umas sentenças pedagógicas apropriadas para o seu tempo e que é para todos os tempos, né? Ele faz uma máxima numérica da situação que ele vive. Então, no versículo 18, ele diz: há 3 coisas que me são mistério. O que para ele é mistério? Ele diz 4 mesmo, que não compreendo. Por exemplo, o voo da águia nos céus, o rastejar da cobra no rochedo, a navegação de um navio em pleno mar e o caminho de um homem junto a uma jovem. Ah, que interessante, né? Interessante, né? Então, 4 coisas que ele não consegue entender, para ele é um mistério. Como é que o homem vai buscar seduzir ou se enamorar de uma jovem? Ele não consegue entender. Então, são 4 coisas na vida que ele não consegue entender. E do 31, que é a 8ª coleção, de Lamuel, que era um rei ismaelita, né? Um estrangeiro. E ele coloca aqui alguma coisa sobre a importância da mãe. Quanto a mãe é importante na educação e na formação do filho. E se supõe que essa mãe que ele está falando é sobre Agar, né? E que ele seja descendente de Ismael. Então, Lamuel coloca coisas lindas aqui. O que é importante
para o filho ter uma mãe que o forme, que faça com que ele se lembre dela em toda a sua vida. Sei. Ou seja, professora Edith, você está lembrando uma coisa importante. A tradição dos provérbios, ela não brota apenas do povo de Israel. Ela brota também da sabedoria de outros povos. Sim. É isso, professor Rufino? Introduzindo esse livro? Exatamente. É muito interessante percebermos que quando a gente trata de literatura sapiencial, a gente encontra esse tipo de literatura entre os povos da Mesopotâmia, a gente encontra esse tipo de literatura entre os povos que estavam na região de Canaã, onde estava o povo de Israel. A gente encontra no Egito, e há estudos que mostram que, inclusive, no próprio livro de Provérbios, nós temos alguns provérbios que são do Egito, alguns outros que são da Mesopotâmia, outros que são de outros povos ao redor. Do ponto de vista bíblico, os israelitas, eles assimilam a sabedoria como sendo um processo valioso que está presente em todos os povos. Agora, a tradição rabínica posterior, ela vai entender que Deus atua nos outros povos também, nesse sentido, iluminando a mente humana, fazendo com que esses seres humanos consigam expressar a sabedoria. E a sabedoria maior, digamos dessa forma, dizem os rabinos judeus no Talmud, ela é interessante eles dizendo isso, está presente na revelação de Israel, mas eles aceitam que Deus possa agir no que não tem a sua mesma fé, a sua mesma crença. E eu acho que isso é uma lição muito bonita, que a gente precisa também aprender a ouvir o diferente e saber que lá também existe algo que a gente pode levar em consideração quando está consonante com a verdade, não é, com a ética e assim por diante. Então, o livro de Provérbios, ele é interessante por causa disso também. Ele assimila essa sabedoria e faz esse intercâmbio. Isso é fantástico. Sim. E nos ensina muito o diálogo. Eu acho que, no fundo, ensina para a gente aquilo que o Concílio Vaticano II, não é mesmo? Em todas as culturas, em todas as religiões, existem sementes do Verbo, né? Existe a sabedoria, a presença do Espírito de Deus, que de alguma forma conduz as pessoas a buscarem aquilo que é a verdade, aquilo que é o amor, aquilo que é realmente valores profundos que brotam do coração de Deus. E é interessante, eu não sei se eu me engano, se é aqui ou é no outro livro, parece que quase sempre essa questão toda tem a ver com a sabedoria. E a sabedoria parece que é personificada mais com a mulher do que com o homem. É verdade. A Santa Sofia. Sofia. Inclusive, a mulher realmente tem um papel importante, às vezes negativamente, às vezes positivamente. Sei, né? Mas, porque a gente tem que ver a contextualização, né? A época que o livro foi escrito, porque esse livro, de acordo com muitos exegetas, ele tem 3 datas diferentes. Sim. Ele fala do tempo do rei Salomão, dos provérbios que Salomão deixou, das sentenças, das coisas que ele deixou de importante para o povo. Ele é do século VII, não? É relido, é compilado e relido no século VII e também no século IV. Então ele tem várias vivências de povos em vários tempos. E como o senhor disse, a sabedoria em todos os tempos é a sabedoria, ela vem de Deus. E todos eles descobrem isso, todos eles sabem disso, mesmo os estrangeiros, aqueles que são considerados estrangeiros, que eu não diria que os ismaelitas são estrangeiros, porque eles também são filhos de Abraão, né? É certo. Então eles fazem parte. E isso nos leva a Jesus, porque Jesus fez quando ele chegou, ele fez essa diferença que não existia na época. Todos somos iguais perante Deus, né? Então isso de haver essa sabedoria na vivência do povo é algo assim muito forte que a gente vê em todas as épocas em que o livro foi ou escrito ou compilado e relido, certo, né? Reescrito. Né? E Rufino, eu sempre penso que a gente tem que saber ler tudo isso, né? Sim. Não achar que Deus andou ditando palavras para ninguém, né? Ou seja, Deus, ele coloca a mensagem dele, né? Mas eu tenho que saber escolher entre tudo aquilo que foi escrito, porque há muita coisa que é palha
é folha e nem tudo é fruto. E como que a gente, por exemplo, lendo um livro de provérbios, a gente pode aproveitar ao máximo, né? Sem dizer que tudo foi Deus que falou, mas que aqui está a mensagem divina apontando para o ser humano, aquilo que eu acho muito bonito, né? O jeito de ser humano, o jeito de conviver, o jeito de ser fraterno, né? Como que a gente deve pegar esse livro e ler, talvez assinalar, como a professora Dita faz ali na Bíblia, né? Está tudo assinalado já. Sim, tudo verdinho, Qual tudo é a sabedoria azul. da gente saber aproveitar um livro desse? É verdade. E como ela está dizendo, e apontar assim para aquele que é a palavra viva de Deus, que é Jesus. Perfeito. Eu acho que uma questão muito importante é nós entendermos o conceito teológico de inspiração. Sim. Inspiração para nós não é uma psicografia. Com todo respeito às tradições religiosas que têm esse tipo de prática, né? Não é a prática judaico-cristã, tá? Mas é interessante nós percebermos que inspiração diz respeito àquilo que tem origem em Deus, aquilo que vem de Deus em última instância. E no processo da revelação, no bojo teológico que nós temos, significa dizer que Deus empreende um diálogo com a humanidade, e essa humanidade, aberta mais ou menos ao diálogo, vai registrando esse processo de experiência, vai registrando ao longo do tempo. E nesse sentido é que nós temos essas contingências contextuais no texto. Em outras palavras, é mais ou menos assim: se nós hoje pudéssemos falar com metáforas a respeito de Deus, nós usaríamos coisas do nosso tempo, coisas como um celular, um computador, para ilustrar a nossa experiência. Certo. Nesse sentido, isso é inspiração. A origem é em Deus, a linguagem é humana, e a partir do processo histórico mesmo, não é? Aquela linguagem vai se organizando melhor, vai se ampliando melhor, até chegarmos à plenitude dessa revelação, que é a própria palavra de Deus que vem, que é o Cristo, o Verbo, palavra encarnada. E ali nós temos, portanto, o direcionamento de discernimento de tudo aquilo que havia sido dito no Antigo Testamento. Ele é o ajuste fino do próprio Deus, Filho, que vem falar conosco aquilo que é a sua vontade. Então esse processo é muito interessante. E é assim que a gente precisa entender. Agora, ler os provérbios é realmente uma experiência fantástica. E uma dica muito prática que eu daria para todo mundo que quer os provérbios, eles têm 31 capítulos, e geralmente os dias do mês são 30 ou 31. Leia um por dia, vai digerindo aquelas palavras que geralmente não estão conectadas umas às outras, são, às vezes, dependendo da coleção que você olhar, provérbios soltos, mas você vai destacando aquilo que mais ressoa em você, e faça essa experiência, leia todos os meses, cada dia um capítulo, durante um ano. Você vai ver quanta sabedoria você vai assimilar dessa palavra maravilhosa de Deus que vai iluminar a sua vida. Estamos refletindo hoje, conversando, papeando sobre aqueles livros da Bíblia chamados de livros sapienciais. Conversamos assim rapidamente, sublinhamos alguma coisa do livro dos Provérbios, e agora nós queremos comentar sobre o livro do Eclesiastes, que é chamado também Coelete, né? E eu me recordo bem, desde o tempo que a gente estudava um pouquinho de Bíblia no seminário, né? Que eu gostava muito de repetir as primeiras frases desse livro no original grego. Mataiotes, bataioteton, caipanta mataiotes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Isso ficava ressoando na memória, nos ouvidos da gente. Mas eu vou pedir para o professor Rufino para ele dar um pouquinho introduzir esse livro aqui para todos nós. Por favor, professor. Vamos lá, esse é um livro realmente fabuloso, citado por diversos literatos, inclusive, que trabalharam questões da existência humana. Esse é um livro que ele é atribuído por alguns, tradicionalmente, como se fosse uma fala de Salomão. Outros, já numa outra perspectiva,
já colocam que na realidade não. Independentemente de quem foi, esse livro condensa para nós uma dinâmica muito interessante de nos ensinar profundamente sobre a existência humana. Então, nesse sentido, sobretudo as teorias mais atuais, vão situar esse livro no período em que o povo judeu estava sob o domínio dos gregos. E, num determinado instante dessa dominação, eles estavam sendo massacrados para que eles assimilassem a cultura grega, que em alguns pontos era contrária. Então, esse livro de Eclesiastes vai, de alguma forma, analisar esse momento histórico em que muitos judeus estão largando a fé ou estão até morrendo na resistência, e ele vai fazendo análises muito interessantes sobre a existência humana nesse sentido. Basicamente, a gente iria por aí. Sei. Né? Mas muita coisa ainda a gente vai dizer aqui no programa. Tá. Mas a gente pode dizer que há essa dimensão importante, entende, dessa consciência desse povo, da palavra de Deus, e nessa consciência o medo de que uma cultura diferente se imponha, destrua e deixe, como acontece conosco com muita facilidade, né? E perca-se aquela cultura de milênios e séculos. E é exatamente esse tsunami que foi a cultura grega, né? E que eles, os judeus, os israelitas, conseguiram resistir. É interessante isso aí. Um livro, eu acho também, não é, Rufino, também a professora dita, que quando a gente vê um livro qualquer da Bíblia atribuído a, sei lá, né, Moisés, atribuído a Salomão, isso é para dar importância para o livro, mas eles não tiveram condições absolutamente de escrever ou de produzir, até porque viveram em épocas tão distantes um do outro, né? Mas, de fato, acaba sendo uma coletânea que pode ter pego alguma coisa lá do passado, do presente, porque alguém fez esse favor imenso de coletar tudo isso, né? Isso foi importante. Como que a senhora vê, professora Dita, esse livro, Coelete, livro do Eclesiastes? Não é sem razão, padre, que foi o livro que converteu São Francisco de Assis. Verdade? São Francisco de Assis leu esse livro e deixou tudo. Tudo é vaidade, tudo não serve para a vida. E ele sabia que tem um Deus maior, que está por trás de toda essa vaidade, por trás de todas essas coisas que não tem valor na vida, porque tudo passa, né? Então, é uma história linda quando você lê a história de São Francisco, que ele se converteu estudando e lendo o Eclesiastes, né? Porque esse livro é um monólogo. O autor fala com ele mesmo, né? Ele fala com ele mesmo, mas porque eu vivo nessa época, ano 300 e pouco, por que eu vivo nessa época e as coisas são tudo dando importância só às coisas da vida, o comer, o beber, o se divertir, mas isso não é só isso. Deus tem algo mais para nós, porque tudo tem seu tempo, não é? Ele vai dizer, tudo tem seu tempo. As coisas boas da vida nós podemos aproveitar, né? É Deus que nos dá. Podemos comer, beber, divertir, ser feliz, mas não é só isso, não é? Então, ele acrescenta algo mais importante nessa trajetória do livro, que vai preencher aqueles que estavam ouvindo ou estavam vivendo aquela realidade grega. Né? Às vezes me dá a impressão de que o livro de Coelete tem um pouquinho, às vezes, de existencialismo, de pessimismo, né? De dizer assim, a vida não vale nada, eu estou me esforçando, estou trabalhando, para que tudo isso? Qual que é o sentido da minha vida? Porque é um pouco, às vezes, o mesmo questionamento que a gente, em determinados momentos da vida, a gente fala, mas poxa, eu estou aqui me matando, para quê? Né? Eu tenho a impressão, não sei se eu me engano, né? Ele fala, deixa eu aproveitar um pouco a vida, porque é trabalhar da manhã até a noite, suar a camisa e não dou em nada, não está saindo nada. Será que é um pouco desse existencialismo pessimista, professor? Sim, sim. De fato, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, ele tem esse tom pessimista. Então, eu destacaria 3 elementos do que o livro traz. Então, primeiro, ele vai ser radicalmente nessa posição de que a conquista humana, ela não é duradoura. E ela vai ser esquecida pelas gerações posteriores. Tem até aquele versículo 11 lá do capítulo 1,
né, onde ele fala: ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que lhe sucederam não serão lembrados. Então ele coloca que as conquistas que você tem nessa vida, elas vão passar. Depois, o segundo destaque que eu faria é que ele coloca que a sabedoria humana, ela é limitada. Claro que essa sabedoria garante um destino melhor para os sábios, em detrimento da loucura dos tolos, tá? Mas ela é limitada, ela não consegue todas as coisas. E terceiro ponto, e eu destacaria também isso, o livro ele trabalha a questão de que a injustiça e a maldade, ele está num contexto grego, sim, de dominação, muitos judeus estão dando até a vida por conta dessa violência. Então ele chega a um pessimismo de dizer assim: olha, injustiça e maldade são predominantes e vão muitas vezes passar impunes. Né? Tem até aquele versículo do capítulo 3, versículo 16, quando ele diz assim: observa outra coisa debaixo do sol, no lugar do direito encontra-se o delito, no lugar da justiça lá se encontra o crime. Então ele tem uma visão crua da realidade, e eu acho que esse aspecto é interessante, porque a Bíblia também nos ensina a não sermos pessoas iludidas. Ter esperança não é ilusão, porque ter esperança é olhar a realidade e atuar nesta realidade com a força do Espírito Santo para a gente ver essa realidade diferente, sim, essa realidade transformada. Então o livro do Eclesiastes nos puxa para o chão, nos coloca com os pés fincados na terra para, olha o mundo como é que é. Observa a realidade. E sim, isso, evidentemente, gera dor, gera angústia, e, inclusive, muitos autores da filosofia acabaram lendo esse livro e pegando essa tônica do mergulho na própria existência concreta, na existência que está aqui no mundo. E sim, existe esse aspecto, digamos dessa forma, existencialista, sim, no livro. É muito interessante isso. Eu acho que entra um pouco, não é, Rufino? Um pouco esse cansaço de ver uma história que não muda, não caminha, não vai em frente, né? É a nossa bendita bandeira, ordem e progresso, e vai ser para o regresso e para a desordem. Então a pessoa fala: mas meu Deus do céu, né? Isso aqui não muda, não tem jeito, né? E eu acho que ele busca o sentido da vida, qual o sentido maior da vida. E eu vejo, professora Dita, que no fundo, lá, quando a gente vai terminando o livro do Eclesiastes, né? Está lá, talvez, aquilo que Nosso Senhor vai dizer no Evangelho: procurem primeiro o reinado de Deus e a sua justiça, o resto virá por acréscimo. É verdade. Né? E o que acontece é que a sociedade, o mundo, as estruturas não buscam primeiro o reinado de Deus, buscam o seu próprio reino, e aí vem a decepção, a guerra, a dor, o sofrimento, todas as desilusões da existência, né? E o desespero. Eu vejo muita gente dizendo: não tem jeito, o povo não muda, essas tipo de pessimismo social, né, que tira a garra da esperança, que é tão essencial para a gente caminhar em frente. O que você gostaria ainda de sublinhar, professora Dita, desse livro? Tem tanta coisa importante nesse livro, viu, padre? Mas eu queria chamar a atenção para o início e o fim. Sim. Né? Como ele começa e o epílogo, como ele termina. Sim. Realmente, ele começa com essa dúvida. Puxa, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Onde é que eu acho a felicidade? E quando eu encontrar, o que é que eu faço com ela? E depois? Então, essas dúvidas todas com ele mesmo, que a gente sabe que é um monólogo, né? Sim. Com ele mesmo. No epílogo, ele dá a receita, essa receita que o senhor falou aí. No capítulo 12, no último capítulo, no versículo 12 e 13, ele diz isso aí, ele diz: olha, não adianta multiplicar os livros, não adianta fazer tudo o que você precisa, ter muito estudo, e isso dá uma fadiga do corpo, ele diz, né? Em conclusão, ele diz: tudo é bem entendido quem teme a Deus. Ou seja, quem obedece a Deus, quem vive em função das coisas de Deus. Ele diz: este é o dever de todo homem. Esse é o dever de todo homem. Deus fará prestar contas de tudo que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. E isso vem lá para os evangelhos, quando diz: você colhe o que você planta. Semeou. Né? A semeadura, exatamente.
né? Terminamos Isso, lá. E eu acho bonito, porque ele vai se dirigindo ao jovem, vai se dirigindo Sim. aos idosos, vai se dirigindo a todos eles, né? Ou Todas seja, as não pessoas. quando ele fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade, eu creio que o sentido, não é, professor Justino, é exatamente isso. A vaidade é um vazio total na vida, né? Vanitas, é um vazio. Quer dizer, você encheu de tantas coisas, mas não tem nenhum. É como se a gente tivesse feito um mundo de embalagem vazias. Embalagens maravilhosas, bonitas, é tudo aquilo que a gente constrói, tecnologia, isso e aquilo, né? Lá dentro está vazio. Não temos uma rede social maravilhosa, não temos nada de bom para comunicar, né? Ou como dizia uma piada, né? Cidadão sabe falar 20 línguas, não tem nada de bom para dizer em nenhuma delas. É bem interessante. É muito instrumento e pouca substância, né? Eu creio que, no fundo dessa crítica que ele faz, ou desse, digamos assim, quase que um certo desânimo, ele está empurrando a gente para dizer, afinal, a vida tem que ter um sentido. Tem. Né? Primeiro, eu não sei se é verdade, primeiro ele fala, viva a sua vida. Viva a sua vida. E viva com gosto, não é? Viva a sua vida, viva com gosto, né? E não pense apenas em acumular, viva a sua vida, né? E depois busca um sentido para ela. Isso, como exatamente. que você concluiria esse livro, professor Rufino? Como que você faria assim Eu concluiria dizendo que o seguinte, o assim, que ele professora fala, Edita. a importância desse livro é nos levar a pensar o que vivemos hoje na nossa vida. Sim. Não, como é que nós vivemos? Como o senhor disse, a gente ouve tanto, mas não reflete. Não, muitas vezes a gente ouve coisas boas nesses meios de comunicação. Sim. Muitas coisas boas, mas não refletimos, só vamos vendo. Quer dizer, uma corrida sem fim. Se empanturrando. Se empanturrando, isso. E ele diz o seguinte, não, você tem que parar, tem que pensar e tem que saber que existe um Deus, que existe aquele que é maior do que todos nós e que traz a bênção de tudo que nos deu, mas uma bênção maior que é temer a Ele. O temer é muito forte em todos esses livros sapienciais. Temer a Deus, ou seja, obedecer a Deus, amar a Deus. Né? Esse temer para nós no português é complicado, porque dá a impressão de que é ter medo. Eu prefiro sempre traduzir respeito, sabe? Respeito, o respeito verdade. profundo. Isso, porque o temer para nós dá medo. ter medo de Deus, né? Não vamos ter medo de Deus. Deus não é para ter medo. Deus é para você amar e entender Exato. que Ele é o dono de tudo e que nos deu tudo de graça. É isso que o Eclesiastes diz. Temos que aproveitar, mas temos com parcimônia, né? Exatamente. Isso é importante. E para você, professor Rufino, o que você colhe de melhor desse livro do Eclesiastes que você recomendaria, né? Já que deu conselho para a gente ler o livro de Provérbios, com 31 capítulos, agora para o livro do Eclesiastes, o que é a substância desse livro? Duas coisas eu destacaria. Primeiro, aquilo que a gente sempre costuma citar desse livro, Vaidade das Vaidades, tudo é vaidade. Vaidade no hebraico original desse livro é revel. Revel. E revel está dentro da Bíblia hebraica por 72 vezes. Sim. Sendo que 37, ou seja, mais da metade estão nesse livro. E revel significa, além de vaidade, significa vão, sopro, coisa que passa, passageiro. E daí eu destacaria um detalhe muito interessante. A palavra revel, ela é o nome de um personagem da Bíblia. Qual é esse personagem? Abel. Ravel. Abel. Abel é o primeiro que morre nas Escrituras. E aqui há um detalhe importante. Por que ele é chamado de sopro, de fumaça, de vaidade? Justamente para mostrar que a vida humana ela é rápida demais. Ela é um sopro. Também é uma das traduções da palavra revel ou ravel. Sim. Então esse é um detalhe. E por último é assim, existe uma teoria muito interessante, inclusive eu ensino ela para os meus alunos seminaristas lá da Faculdade de Teologia, na PUC São Paulo, que é assim, quando você lê o epílogo do livro,
no epílogo, entra uma outra pessoa falando a respeito das palavras do Eclesiastes ou do Coelet. Sei. E lá ele diz justamente, olha, ele pensou muitas coisas, ele falou muitas coisas, e o tom bem pessimista do livro, tá? E aí é como se o que está no final do livro falasse assim, olha, fim do discurso. Tudo foi ouvido no versículo 13 do capítulo 12. Teme a Deus, observa os mandamentos, porque é aí que está o homem todo. Ou seja, você ouviu que tem gente pessimista, uma das teorias é um pouco essa ideia? Sim. Você viu que tem pensamento pessimista? Tá bom, ouviu, acabou o discurso, muda a chave agora, vai para o temor de Deus, para o respeito a Deus, uma vida de fidelidade com Deus, que esse é o grande segredo de tudo, e pronto, esquece o que foi dito. É muito interessante isso. Então há essa dualidade do modo da gente entender esse livro. Uma, olhando a substância, a profundidade do entendimento dessa vida vazia, dessa vida fugaz, dessa vida passageira, mas ao mesmo tempo também é o seguinte, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Um pouco isso Verdade. que o livro termina trazendo para nós. É verdade. Eu acho que é muito importante, né? E para mim eu tenho sempre no Coelho essa preocupação, né? Se você quer dar um sentido à sua vida, que perdure, que preencha, busque em Deus. Faça a sua conexão. Correto. Porque de resto, você mais cedo ou mais tarde vai se decepcionar consigo mesmo, vai se decepcionar também com toda a história na qual você está inserido, né? Se não tem essa significação profunda da sua vida, porque o que é que oferece para nós? Oferece algo de segurança, a gente luta para ter, oferece um nome na sociedade, né? E coisas que, aí entra o vanitas, né? Coisas que podem ser um sopro, passageiro, vazio, né? E a gente percebe, eu não sei se vocês percebem, como a nossa sociedade é depressiva com muita facilidade. Sim. Fazemos belíssimos selfies, sorrindo sempre, né? E depois, quando aquele selfie se congela e o normal da vida é não conseguir dizer nenhum bom dia, uma boa tarde para a pessoa, não está vivo, não está vivendo, né? Exato. E creio que o Coelho faz um pouco essa crítica, né? Exatamente. Com certeza. Inclusive, você falou de selfie, né, padre? Eu acho que é interessante a gente lembrar da rede social mais famosa do mundo, que é o Instagram. Vem de instantâneo, de passageiro. Você posta uma foto, vai ficar lá no passado, acabou, ninguém mais vai lembrar. São meras aparências que se esvaem. E a realidade mesmo é que por trás daquele sorriso tem pessoas tristes, tem pessoas vazias, vivendo uma instantaneidade ali, uma coisa sem sentido, né? Interessante isso. Muito legal lembrar desse fato. Tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, né? Voltamos tudo é vaidade. Sempre àquele início, entende? Dessa crítica que ele faz, ao mesmo tempo, dessa necessidade de dar um sentido para a vida. E a gente vive uma vida, sei lá, tão fragmentada, tão cheia de pequenos ou grandes compromissos. Elas nos dilaceram, picotam a vida da gente, né? E muitas vezes você termina o dia cansado, trabalhou, fez de tudo, mas não sabe o que fez direito. Se perdeu, não chegou a um objetivo, né? E eu acho muito bonito, quando a gente era criança, os padres ensinavam a gente, olha, vai repetindo ao longo do dia, tudo por amor de Jesus e Maria, que era para dar sentido para a hora do estudo, para a hora do jogo, para a hora da oração, tudo por amor de Jesus e Maria, repetia, né? Mais tarde eu fui pensar, olha, é para dar um sentido maior para aquilo que é a rotina da vida da gente, que pode não ter sentido. Ou seja, livro do Eclesiastes é um livro também para ser mastigado pela gente, né? Mas saber ler com aquela sabedoria que Jesus trouxe para nós. Busque o reinado de Deus na sua vida, o resto virá por acréscimo. Você não tenha tanta preocupação, entende? Se tudo deu certo, se tudo agradou ou desagradou. Eu tenho uma certeza, tudo que eu fiz, eu dei um sentido para isso. Eu dei uma meta, eu dei uma direção. Vou receber palmas, Deus seja louvado. Vou receber alguma vaia, agradeço também. Mas se eu dei um sentido para aquilo que fiz, jamais será vazio,
jamais será perdido. Mais uma vez, muito obrigado, professor Rufino, muito obrigado, professora Dita, né? É um prazer. Que bom estar com vocês, né? E nós ainda não terminamos os livros sapienciais. Então, continua com a Bíblia aberta aí, para que possamos comentar outros livros que virão pela frente. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, muito obrigado pela sua presença. Deus, nosso Senhor, ilumine a sua vida, ajude você a criar essa sabedoria. A Santa Sofia more dentro do seu coração. E essa Santa Sofia tem uma protetora muito bonita que se chama Maria Santíssima, né? Mas ela brota do coração do Verbo Divino, que é Jesus. Fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.